estamos aqui no nosso primeiro Hangout Reformei e a intenção aqui é trazer um pouco de teologia para a sua semana, trazer um pouco de teologia para o seu dia. E nesse primeiro programa nós estamos aqui com o nosso amigo Fábio Macedo e com o nosso grande mestre, reverendo Jonas Sabino. E para começar esse papo, né, a grande questão que está na atualidade aí é esse problema do coronavírus. E a gente queria, nesse momento, vendo tantas coisas acontecendo pela internet, como aquele caso do pastor na Coreia do Sul que enviou missionários para orar por pessoas na China porque ele acreditava que as pessoas iam ser curadas. Assim, nós queremos levantar essa questão no programa de hoje, no nosso primeiro programa. E eu já peço para você aí deixar o seu like no programa aí, vai ser muito importante para o nosso início, e se inscrever no canal. E passando a bola aí para o nosso amigo reverendo Jonas, ainda existe o dom de cura, pastor Jonas? É uma treta essa pergunta, né? A gente já começou o programa com uma polêmica. Uma polêmica, exato. Na verdade, a gente precisa aí pontuar algumas questões. Uma delas é a gente afirmar que Deus já realizou milagres, realiza milagres e vai continuar realizando milagres. A gente precisa só entender que existem processos diferentes nesse desenvolver da história, né? A gente tem aí, quando a gente fala sobre teologia bíblica, a gente tem aí a revelação progressiva. Então eu creio que vindo desse pressuposto que Deus ainda continua promovendo milagres, eu creio que Ele usa pessoas sim para ser canal de bênçãos, né? Canal da manifestação da sua glória, do seu milagre. Porém, eu creio que não acontece da mesma forma que nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, através dos apóstolos. Deus continua se manifestando, mas aquela manifestação, a gente pode dizer que foi uma manifestação pontual para um propósito específico, né? E os teólogos reformados, eles, na sua grande maioria, eles vão dizer que essa manifestação, né, de sinais e prodígios, de acontecimentos tão milagrosos, era para testificar, né, a palavra, né? Ao desenvolvimento daquilo que o próprio Senhor Jesus fez enquanto esteve na terra, e aí através agora dos seus apóstolos eles vão ser usados para testificar aquilo que estava acontecendo. Então, e a gente fez algumas perguntas pelo WhatsApp para algumas pessoas, colocamos no nosso Instagram, que você pode seguir também aí, @oreformei. Nós fizemos algumas perguntas e a gente teve diversos tipos de respostas, mas agora eu queria, continuando aqui, a gente quer trazer para esse debate um pensamento cristão reformado. E estar sobre ombros de pessoas que construíram algo de valor na história, sabe? A gente não quer somente dar a nossa opinião, então a gente quer trazer algo que realmente traga um impacto sobre a nossa sociedade hoje, mais algo ortodoxo. E a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para o nosso pastor Fábio, nosso amigo Fábio Macedo, o grande debate entre os cristãos hoje, e que acaba causando uma certa divisão de opinião, é entre a continuidade e a cessação dos dons. Olhando para a Bíblia e até mesmo para a tradição cristã, nós conseguimos chegar a uma conclusão sobre esse assunto? Sim, com certeza a Bíblia ela nos orienta, ela nos dá todas as diretrizes para que a gente compreenda de forma bem clara essa questão dos dons,
Só que a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, né? A gente vai estar dando essa resposta mais concisa e mais clara um pouquinho mais para frente. Mas eu acredito que a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeiro é que durante toda a história da igreja, sempre houveram controvérsias no que diz respeito ao dom de cura. E o dom de cura verdadeiro, aquilo que realmente acontece, sempre andou em paralelo com os falsos acontecimentos, né? Então, assim, e nós podemos perceber isso desde o Egito, né? Se nós observarmos o livro de Êxodo, por exemplo, a gente vai perceber que aquilo que era realizado por Moisés também era realizado pelos magos. O que era realizado por Deus também eram realizados pelos falsos mestres. Então isso é algo que foi motivo de muitas controvérsias ao longo da história da igreja. E no Novo Testamento não foi diferente, né? A gente percebe os apóstolos realizando obras, os apóstolos realizando sinais e também, de alguma forma, os falsos mestres também fazendo isso. E aí a gente vai encontrar isso em Lucas, né? Há alguns momentos em que os apóstolos vão ser contra esses falsos mestres, vão se opor a esses falsos mestres. Nós temos no livro de Atos, por exemplo, o caso de Elimas, o mago, né? Aquele Simão mágico, melhor dizendo, e ali no capítulo 8, verso 18 a 23, a gente vai ver isso acontecendo, né? Então, isso sempre foi um debate no meio da igreja, ao longo da história da igreja. Sempre houveram a verdade de Deus e a mentira a respeito do dom de curas. E nesse tempo não é diferente. Essas duas coisas ainda continuam caminhando muito juntas, né? E assim, esses movimentos de cura e milagres que são muito recorrentes na televisão e tal, as pessoas hoje muitas das vezes podem, com o que aconteceu agora nessa história recente, de tantas pessoas aparecendo na televisão e dando muita ênfase que a igreja era esse ambiente de cura das pessoas, isso, se você voltar na teologia reformada, eles vão dizer que isso era necessário somente para validar a palavra. Só que como a gente agora vai explicar para o povo que está vivendo um surto de pandemia, um problema tão grave que, então agora a igreja não tem mais esse poder? O que acontece? Então, assim, como a gente vai explicar isso para as pessoas hoje? O que vocês acham sobre isso? Foi o que o pastor falou. Eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo aí veio para quebrar essa mística que aflorou até os tempos de hoje. Não que não vai mais haver essa mística, não vai haver mais esse embate entre o propósito de Deus e os falsos milagreiros, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, você vai ver em Atos mesmo como as coisas aconteciam de uma forma clara e evidente. As pessoas colocavam os enfermos nas ruas para que a sombra de Pedro passasse e salvasse, curasse aquelas pessoas. Hoje em dia nós temos um movimento, né, que vai nesse sentido, mas quando acontece algo como está acontecendo nos dias de hoje, a gente vê um retrocesso, um recuo. E aí a gente vê de fato como Deus ele age, ele pode curar as pessoas enfermas com a pandemia que nós estamos tendo? Pode. Sim. Mas há um propósito. O problema é quando as pessoas querem reproduzir aquilo que aconteceu nos tempos bíblicos, como se fosse algo doutrinário, não precisa acontecer. Aí você tem aquela questão do determinar. E quando não acontece? É porque, como você falou, Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ser poderoso? Muda. Exatamente. Não, e a gente sabe que Deus é imutável, né? Ele vai agindo na história de formas diferentes. Se a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que tudo aquilo que aconteceu no Novo Testamento aconteceu com um propósito muito específico, né? E aí eu diria que pelo menos 3 propósitos muito claros estão ali. Primeiro,
o sinal de uma intervenção de Deus na história humana, né? Então, quando Deus realiza grandes sinais através dos apóstolos, ele tem essa intenção de revelar para as pessoas que ele está agindo na história. É um sinal de que Deus está falando de forma muito clara. Então, a gente precisa lembrar que tudo que Deus realiza de forma sobrenatural no Novo Testamento tem uma intenção de endossar a ação de Deus na história. Uma mensagem, o evangelho, que o Deus encarnado agora estava entre nós, né? Exatamente. E, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor. E outra coisa é que esse Deus, esses propósitos, isso que estava acontecendo, nunca tinha acontecido na história da humanidade. Uhum. Jesus Cristo chegou, ele começou a curar muita gente. Sim. Começou a reunir muito maior. grande, que nunca tinha acontecido. Acontecia, né? Mas não acontecia nessa proporção. E assim, a gente pensando, como eu queria pensar com vocês agora, assim, como a gente concilia esse dom de curar com a fé da pessoa que vai receber esse dom. Porque assim, eu acho que a gente chegou ao consenso de que existe, Deus dá esse dom a pessoas, sabe? Não tem nada na palavra que vai nos dizer exatamente que isso acabou, né? Nós podemos entender assim. Nós temos muita gente que segue essa linha, por teólogos como John Piper e etc. Mas, como a gente concilia o dom da cura com a fé da pessoa que vai receber essa oração, sabe? Até que ponto, qual dos dois é mais determinante? Eu preciso ter fé para receber a cura, ou a pessoa tem que ter o dom, ou isso vem de Deus, entende? Isso? Ou é um poder que Deus dá?